Eu recebo com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o presidente do sistema Famato, o empresário Normando Corral, que vai ser entrevistado por mim, por Laís Souza e por Mauro Camargo. Ele vem falar sobre os gargalos do setor e projeções para o ano de 2018. Eu recebi ontem uma recente decisão do Supremo mudando a questão do Código Florestal. Vocês já estão sabendo disso? Já, bom dia. Sim. Prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Antero, obrigado. Para nós também é um prazer estar vindo aqui, tendo a oportunidade de poder falar sobre não só o nosso negócio, mas sobre Mato Grosso e Brasil. É esse problema que a gente tem enfrentado no Brasil, que é chamado insegurança jurídica. Uma coisa que pra gente estava pronta e acabada, mesmo com todo o trabalho que foi feito até agora, a gente vê que o Supremo Tribunal Federal, em vez de dizer se é constitucional ou não constitucional, começa a interpretar determinadas coisas que foram feitas. Isso aí causa insegurança que você não sabe para onde vai. Eu costumo dizer que é como se a gente tivesse estacionado num lugar e naquele momento era possível estacionar o carro naquele lugar e depois vem alguém, coloca uma placa de pare e multa. Mudar a placa, né? Então isso aí você fica para onde nós vamos. Esse é um problema que nós estamos enfrentando e vamos ver o que vai acontecer com isso aí, mas é um problema político nacional. Eu soube também no Banco do Brasil, conversando com pessoas ligadas ao Banco do Brasil, que o governo do estado de Mato Grosso agora está exigindo, e não sei se isso é ligado a Famato ou se é ligado também a Acrimate, mas está exigindo para financiamento a definição de onde é que seu boi bebe a água. Ou seja, se for tanque, não sei o que e tal, papai. E cortou e está determinando a suspensão. Um atrapalho aí, o Fávaro não pode acusar o Pedro Taques, da Secretaria do Fávaro. Um atrapalho no sentido de impedir qualquer financiamento se não houver uma autorização para a utilização da água para que o boi possa beber a água. Ou seja, e a perspectiva de solução, quando você requer na SEMA, é 6 meses. Para a economia do estado, os caras ficam brincando de fazer normativas que só atrapalham. Isso já chegou na Famato? Já, na verdade não é bem assim, é um pouco pior. Quando bom, pelo amor de Deus. Pode ser então, cômico, mas é trágico, né? É o seguinte, o Banco do Brasil, por legislação aqui, ele tem determinadas exigências quanto a você apresentar a regularidade do que você faz, da atividade que você faz. Nesse caso, falando especificamente da água, a gente sabe que para aqueles que têm um grande consumo de água, seja através de irrigação, pipo central, diversos tipos de irrigação, você tem que ter a outorga da água. Isso é dito, já sabido, não há discussão sobre esse tema. Mas agora, para nossa surpresa, e o Banco do Brasil também, eu não vou dizer com excesso de preciosismo, porque eles também têm que cuidar das exigências que as compliances hoje fazem sobre eles vieram falar também que tem um termo, uma certidão que é do uso insignificante da água. Presta atenção no termo. O uso insignificante da água. Você tem que dizer que o consumo de água que você faz naquela atividade que você vai fazendo, da pecuária que consome pouco, é um uso insignificante. Se a gente pensa que se é insignificante, não precisamos fazer nada, já é insignificante. Mas não, você tem que tirar um documento, uma certidão de que eu não utilizo muita água. Hoje nós chegamos ao absurdo, né, de que isso seja necessário. E aí quando você faz isso aí, a ineficiência dos sistemas, tanto de SEMA como INDEA, qualquer outro órgão, são muito demorados para fazer. Você vai ter que ver mesmo se o que eu estou falando, que eu sou uma pessoa insignificante no consumo da água, é verdade. Eu acho que aí já chegamos, passando do limite, né? Não chegamos. Mas o termo é isso aí. É um cadastro de uso insignificante da água. E eu tenho que me cadastrar de que eu não tenho um consumo insignificante da água. Onde é que vão parar? Pois é, e eles demoram 6 meses para emitir a certidão para o Banco do Brasil poder financiar o pequenininho, porque o grandão consegue lá por cima. Não, hoje não está bem assim, não estou fazendo defesa em pequeno grandão, porque nós representamos todos os produtores. E a dificuldade que nós temos hoje nessa medida de burocracia e com a ineficiência do Estado. Eu digo Estado como ente público, não só o Estado do Mato Grosso. Isso aí é tanto a União como o Estado e o município. Nós estamos hoje dentro de uma burocracia
burocracia que paralisa. Eu vi ontem um dado que nós estamos entre os 20 piores países mais hostis ao empreendedorismo. Por causa de quê? Por causa do excesso de burocracia. É do mundo. 20 países mais hostis ao empreendedorismo. Falando nessa hostilidade ao empreendedorismo, presidente, quais são os principais entraves que o setor encontra, tanto a pecuária quanto a agricultura tem encontrado em Mato Grosso, para que seu produto chegue à mesa do consumidor de uma forma muito mais rentável, tanto o produtor e mais barata para o consumidor? Na verdade, a gente não está sempre em busca de maiores preços, mas sim de menores custos, porque é esse que, quanto o preço não subindo muito, você vende mais aquilo que você tem. Isso é óbvio, o comércio tudo gira dessa forma. E a característica nossa aqui, isso aqui vem sendo bem falado, é um estado com uma extensão territorial enorme. Eu sempre digo, para que fique bem marcado, que o território do Mato Grosso é a soma dos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. A soma desses 6 estados dá o território do Mato Grosso, com diferencinha de 10 mil hectares. Isso porque dividiu, né? Isso porque dividiu, bem lembrado. Isso porque dividiu. Então, só que no estado do Mato Grosso somos 3.200.000 pessoas e nesses estados acho que quase 120 milhões de pessoas. Então é uma diferença brutal o tamanho do território. A vocação que nós temos no nosso estado, a vocação dela é agropecuária. Nós temos a extensão territorial, regularidade de clima e condições ótimas para se produzir. Mas nós estamos aqui no centro do Brasil. Esses mercados consumidores, pela razão que eu falei anteriormente, estão mais no sul e sudeste. Mas, Normando, e os portos exportadores também lá. A nossa vocação... só complementando, desculpa, senador, e a nossa questão de logística, que seriam não só estradas, mas há muito tempo a gente devia estar bem à frente com hidrovias, ferrovias e as rodovias são para que alimentasse essas outras que são bem mais baratas. Aí a gente conseguiria um modal interessante para chegar aos consumidores, aos importadores do que nós produzimos aqui. Tem coisas aqui que andam devagar demais, né? Essa hidrovia Paraguai-Paraná é um absurdo que ela não funcione para nós e funcione para Mato Grosso do Sul. Isso. Até o Mato Grosso do Sul funciona, né? E para fazê-la de Morrinhos para funcionar para nós, de Morrinhos para Mato Grosso do Sul, não precisa de nenhuma obra no Rio. É só uma decisão política do governo de assumir logo isso, fazer um investimento lá no Porto de Morrinhos. Só isso. Né? Mas nós estamos capengando com isso desde muito tempo atrás, né? Com relação à hidrovia. Com relação à ferrovia, a Dilma já comeu 2 churrascos por conta do setor produtivo aqui. Comeu um churrasco na eleição dela e comeu outro churrasco na reeleição, porque ela ia fazer a FICO. Ainda bem que ficou só nesses dois, não vai ter mais. Ficou só nesses 2 churrascos, né? Não vai vir aqui pro 3º churrasco. Olha que ela sai candidata aí no lugar do Lula e vem lançar aqui a FICO pela 3ª vez. Mas a nossa vocação não é transformar o Mato Grosso no maior estado agroindustrial do Brasil, porque nós temos aqui todos os produtos. Eu fico pensando assim, não é um absurdo a gente assistir caminhões com toras de madeiras saindo do norte do estado para levar essa madeira lá para o Rio Grande do Sul, para São Paulo, para trabalhar lá e depois voltar esses móveis. Não é um absurdo não termos aqui a maior indústria de sapato? Não é um absurdo nós não sermos o grande estado agroindustrial do Brasil, já que nós temos energia suficiente para isso? O caminho é esse mesmo. Se nós temos uma vocação de produção agrícola, para que a gente tenha um ganho vertical nisso aí, nós temos que procurar industrializar o máximo possível disso aqui no estado do Mato Grosso. Então, a agroindústria é um caminho pro estado. Nós somos o maior produtor de algodão, no entanto, a gente quase não tem confecções aqui. Ontem eu assisti uma palestra do presidente da Riachuelo, ele esteve aqui ontem no Mato Grosso, junto ao Movimento Brasil Livre. Falou que é candidato ou ainda não falou? Não falou, mas tudo indica que sim, né? Uhum. Eu fiz uma pergunta para ele: o senhor está afiliado a algum partido político? Não estou. Então, quem não está em partido político, você sabe muito bem disso, por enquanto não é candidato ainda a nada, a partir do dia 7 de abril, que acho que vai ter que... 7 é o último dia.
Mas eu achei interessante, tinha um grupo de jovens do MBL de São Paulo participando com ele, e há muito tempo eu não via jovens participando de política tão ativamente, e mais ainda com propostas liberais. Achei bastante interessante o trabalho que eles estão fazendo, e é o que eu venho falando, você já participou disso aí. A gente criminaliza mais ou critica muito a classe política hoje, e não cabe aqui dizer se ela merece ou não, mas eu sempre digo que as pessoas têm que participar da política, se não como candidato, pelo menos de eleger aqueles que eles acham bons. Fora da política não há solução. Não há. Não existe. Não tem como. Se os sérios não participarem, os malandros vão decidir na política. Eu sempre falo o seguinte, ultimamente é um senso comum, ou quase que comum, de falar que política é coisa para malandro, e a própria sociedade depois vai ficar espantada que malandro já exista. Isso é besteira, mas dentro da política, assim como todo setor da sociedade, isso não é a maioria. Nós temos que ter um comportamento, nós temos que apoiar aqueles que são bons. O senhor já foi candidato a prefeito em Tangará da Serra? Não. Mas apoiava lá, o senhor era... Não, vírgula. Eu não fui candidato a prefeito, eu fui candidato a vice-prefeito. A vice-prefeito em Tangará da Serra. Porque eu queria, você estava lá na época. Eu estava lá, acompanhei a campanha lá. Eu falei só para complementar, isso aí é um exemplo, eu fui candidato a vice-prefeito porque eu achava que aquele candidato a prefeito precisava de um apoio, e como na época a gente estava num partido que não estava muito bem em Tangará tinha passado por um momento político muito ruim, na época era o PFL, partido ao qual eu me afiliado, sou afiliado até hoje é Democratas. Nós fizemos um esforço e no fim das contas que eu falei assim, olha, ninguém quer vir com a gente, então são nós com nós. E aí me propus a ser o candidato a vice-presidente, candidato a vice-prefeito. E o prefeito daquela época, o candidato a prefeito daquela época é o atual prefeito hoje, é o Fábio Junqueira. No seu segundo mandato. Então, serviu para alguma coisa. Eu não tenho muito perfil de candidato, mas eu constantemente faço política e sou filiado a partido político. Não concordo com que às vezes também fica reclamação da sociedade, que a gente vê às vezes alguns movimentos, não devemos reeleger ninguém. Como não? Se a pessoa tem um mandato e foi bom, por que não vai ser reeleito? Isso é uma estupidez. Então, a sociedade também tem que ter um melhor entendimento do que é fazer política e fazer a forma direita. Então para essa eleição de 2018, o senhor não tem nenhuma pretensão? Não. Aliás, quando eu fui candidato a presidente da FAMATO, eu falava que eu sou da opinião que alguém que ocupa uma diretoria executiva na FAMATO, especialmente seu presidente, se ele quiser ter uma possibilidade de licença, se tiver vontade de ser eleito, tem que não licenciar, mas ele tem que renunciar. É incompatível você ocupar a presidência de uma entidade representativa de classe e um mandato parlamentar. Isso não dá certo. Porque a hora que você vai ser candidato, o senhor sabe bem mais que eu que sei. Né? As razões são mais fortes político-partidárias do que as razões do que você foi eleito para ser. Então não tem mais a participação política, nós temos que ter. Isso não vamos fazer. Temos que escolher nossos candidatos e trabalhar por eles. Eu gostaria de retomar a questão da agroindustrialização do Estado, que me parece que é demais do assunto. Não, é porque é um assunto muito sério, e eu não conheço ninguém ligado ao agronegócio que não defenda a agro, pelo menos no discurso. Mas não sai do discurso. O próprio empresário do agronegócio, aquele que produz, que ganha dinheiro com a commodities, com a exportação, por exemplo, ele não tem, a rigor, interesse em investir na industrialização dos produtos. A alegação sempre é a questão da logística e tal. Mas me parece, é isso que eu gostaria de saber sua posição, senhor Normando, que há uma certa contradição nessa questão. Embora defenda o caminho de Mato Grosso e a verticalização, etc., mas há uma acomodação em torno das exportações, do não pagamento de impostos para as commodities de exportação, que acabam promovendo aí uma espécie de círculo vicioso, né? É mais fácil exportar sem imposto, né? Sem pagar imposto, do que investir dinheiro bom num negócio, numa indústria, etc, etc. Que em tese geraria imposto para o Estado, emprego para o Estado, movimentaria a economia de uma outra forma, né? Me parece que nesse aspecto a Lei Candir acaba sendo um pouco nociva para o desenvolvimento do Estado, embora permita que o Estado seja um grande produtor. Olha, eu te dou razão parcialmente em algumas coisas. Na verdade, não é uma acomodação de que não tem agroindústria aqui.
O empreendedor, a busca dele é o lucro. Certo? É isso aí que faz. Todo empreendedor é isso aí. Ele vai atrás do lucro para que ele possa ser mais empreendedor, para que ele faça o que fez até então. E essa é a forma correta no modelo capitalista. Não tem nenhuma crítica com relação a Não, eu sei disso aí. E na esteira disso aí, o que ele acaba fazendo? Ele acaba gerando emprego, gerando renda, gerando impostos, etc. coisa. Mas ele tem que ter o objetivo do lucro. Caso contrário, ele tenta fazer uma coisa, quebra e nada mais sai. Voltando a falar o seguinte, nós estamos vendo aí o crescimento de agroindústria no estado do Mato Grosso, já saiu algumas, está para sair mais, da indústria do etanol de milho, certo? O maior produtor de etanol do mundo não é o Brasil, é os Estados Unidos, através do etanol de milho. Nós somos o maior produtor de etanol da cana-de-açúcar. Mas a gente tem um problema aqui, nós temos uma grande produção de milho, somos o maior produtor de milho, nós vamos conseguir produzir o etanol, mas também vamos ter um problema na venda desse etanol, nós também vamos ter que tirar ele daqui, porque não há consumo, 3 milhões e 200 mil pessoas. Nós temos hoje, atualmente, acho que de 200 a 300, aí eu não sei, não tenho muita segurança desse número, 200 a 300 milhões de litros em excesso de produção, que nós temos que tirar daqui. Quando a gente fala tirar daqui, nós temos que tirar ou via exportação, ou via mercados consumidores maiores. Via exportação, eu não sei bem a conta, mas nós temos que ver, porque o ano passado nós importamos etanol dos Estados Unidos. Então, temos que ter agroindústria? nós temos que ver se a agroindústria cabe aqui, se o ambiente é favorável para que os empresários venham e coloquem ela, seja etanol de milho, seja tecelagem, nós somos produtores de algodão, seja ela qual for. Frigorífico, nós temos bastante atendendo o rebanho que é batido aqui, mas nós temos que caminhar para isso aí, e o que o Estado precisa fazer é criar ambiente favorável para que eles venham. O que falta para que isso aconteça? Porque tem anos que se fala isso, não é de hoje, né, que se fala na necessidade de... É que nós não vamos entrar nesse debate agora, que esse debate é longo, né? Mas tem gente no Estado que atrapalhou isso. Tem gente no Estado que tinha uma visão menor e que tinha essa visão de que é melhor exportar commodities e não agregar valor. Então isso atrapalhou um pouco o Estado, pelo menos é a visão que eu acho, né? Eu disputei a eleição contra Blairo Maggi e o mote, o objetivo do governo, se fosse eleito, era transformar Mato Grosso no maior estado agroindustrial do Brasil. E esse objetivo foi deixado fora. Porque talvez as pessoas tenham mais lucro não transformando em estado agroindustrial. Então, assim, eu gostaria de fazer uma teoria da desprivatização do Estado. Porque tem pessoas que entram no Estado para favorecer alguns que estão aqui na iniciativa privada. E o Estado tem que favorecer todos. Por exemplo, eu acho que favorece a iniciativa privada transformar isso aqui, ter políticas de atração e de apoio para o Estado agroindustrial. E favorece também a iniciativa privada, e favorece a população, e favorece a geração de emprego. Mas tem gente que não acha, né? Porque talvez seja novo, não sei. Sem entrar nesse mérito do que aconteceu no passado, que eu não consigo avaliar, André, mas uma coisa eu acho que cabe esclarecer. No caso da soja, por exemplo, o grande aumento da exportação do Brasil em soja, principalmente do Mato Grosso, claro que se deve aos produtores rurais que aqui empreenderam dessa forma, mas se deve principalmente a um chinês chamado Deng Xiaoping. Se ele não fizesse as reformas capitalistas que fez na China, eles não seriam tão importadores desse produto como é hoje. E a China, ela tem mais de 50% dessa capacidade de esmagamento de soja ociosa. Então, muito da compra da cinza, eu compro grãos, farelo não. E aí você está sujeito ao mercado. Mas a gente assim, não consegue às vezes fazer o mercado, a gente segue o mercado. E o mercado mundial é muito mais complicado do que isso aí. Eu só estou dando um exemplo do que acontece com a China. É claro que mesmo assim é o seguinte, nós temos que buscar nossos interesses, né? Nós temos que trazer para nós. É claro que o Mato Grosso, para que a gente consiga melhorar o nosso nível de vida, é através da agroindústria, não tem dúvida disso. Normando Corral, descobrimos que você precisa voltar outras vezes aqui. Foi tão bom a entrevista. Muito obrigado. Bom, agradeço. Obrigado por você. Ficou muita coisa sem perguntar. Obrigado. Muito obrigado pela entrevista. E Mato Grosso não tem solução sem ser apoiar o setor produtivo do estado de Mato Grosso. Eu considero absurda, por exemplo, essa nova taxação que estão anunciando aí, de 20 centavos por litro de óleo diesel. Isso é para acabar.
Isso é para acabar. É assim, olha, eu vou te punir porque você está produzindo. É um negócio demais. Quer dizer, o Estado que não corta gastos, o Estado perdulário, gastador, é o Estado que vai querer impor formas de tomar mais dinheiro ainda da população e também do setor produtivo. Muito obrigado, Normando. Eu que agradeço, então, agradeço a todos vocês a oportunidade.